Zelensky fala pela primeira vez da incursão ucraniana em Kursk, que vem gerando uma enorme repercussão geopolítica. A Rússia acusa a Ucrânia de terror taranã e fala para a ONU condenar as ações de invasão territorial da Ucrânia. Pois é. A gente tem também, pessoal, notícias importantes sobre a evacuação que vai ser feita por parte de Israel na faixa de Gaza depois do ataque à escola, que segundo Israel matou líderes terror, e enquanto isso para os palestinos causou só morte e destruição em uma área de refugiados. Os americanos cobram maiores explicações. Pela segunda vez na semana, os Estados Unidos são atacados do Oriente Médio, agora na Síria, que cobra publicamente uma expulsão das tropas americanas do seu território. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a campanha do Trump, que foi hackeada supostamente por iranianos que, junto com os russos, querem interferir nas eleições do país. Para finalizar, a notícia surpreendente divulgada pelo Wall Street Journal, que sim, o Maduro está negociando com os Estados Unidos um possível exílio da Venezuela. Os americanos garantiram total segurança para o atual presidente do país para que ele abandone o seu cargo. Será que de fato, pessoal, isso vai acontecer? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, que lá tem um contato um pouco mais próximo e tal, acho que vai ser bem interessante pra gente. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve pela primeira vez o Zelensky admitindo publicamente ou se pronunciando sobre a ofensiva que a Ucrânia está fazendo em Kursk. Uma ofensiva que eu já divulguei para vocês nos vídeos passados, que é uma invasão a um território russo surpreendente, porque a gente fala de mais ou menos, tá? As informações elas são muito preliminares, a mídia de um lado fala uma coisa, a mídia de outro lado fala outra, mas estou fazendo uma média aqui entre as duas, vai? A gente fala de mais ou menos 1.000 soldados, que foi com apoio terrestre e também com apoio aéreo de equipamentos militares, né? Tô falando, e conseguiram fazer uma incursão que pode ter chegado a cerca de 35 quilômetros. A gente fala de uma área que a Ucrânia conseguiu invadir, que já é maior do que a ofensiva que a Rússia fez na região de Kharkiv. Tá certo que a intenção da Rússia não era dominar Kharkiv inteira, só criar uma espécie de zona tampão, segundo o próprio Putin, mas convenhamos que a gente fala o quê? De 5, 6 dias de incursão territorial? É pouco tempo para um país que está sendo invadido, como a Ucrânia, demonstrar uma força tão grande para conseguir penetrar na defesa russa no território russo em cerca de 35, 40 quilômetros. E óbvio que tem preocupação. A gente tem a mídia russa divulgando reunião do Putin com o governador de Kursk, declarando estado de emergência, convocando reservistas, anunciando o deslocamento de tropas da zona de fronteira, inclusive da guerra, para a região de Kursk. Então, é óbvio que isso impacta. Tanto que, por exemplo, a Rússia já fez algumas ofensivas também, inclusive atingindo pontos civis na Ucrânia. Vale lembrar que a Ucrânia também na ofensiva em Kursk atingiu pontos civis da Rússia, tá? Pessoas ali foram mortas, inclusive ambulâncias, tudo tal. Os ataques civis, eles acabam sendo dos dois lados nesse momento do conflito. Pois bem, pessoal, a Ucrânia falou que nesse ataque que foi feito contra os ucranianos por parte da Rússia, como possível resposta contra a incursiva em Kursk, a gente teve a utilização de drones kamikazes iranianos e, com análise dos materiais dos restos que foram utilizados, a gente teve um KN-23, que nada mais é do que um míssil norte-coreano. Ou seja, fica mais do que provado, segundo os ucranianos, claro, que tanto o Irã quanto a Coreia do Norte têm uma coalizão de ataque junto com a Rússia. A Rússia, reclamando dessa ofensiva em Kursk, até pelas repercussões geopolíticas e por uma demonstração de força do Zelensky, vai lembrar que o Zelensky ele falou, tá? Que a Ucrânia está provando que ela pode restaurar a justiça e garantir a pressão sobre o agressor. A gente já discutiu sobre isso, né? A Ucrânia, por exemplo, falando que ela quer um escudo aéreo completo e permissão para atacar toda a Rússia, para mostrar que pode fazer isso na Rússia inteira. Não acho que a Ucrânia tenha a intenção de dominar a região de Kursk, até porque essa coluna ela vai ser devastada pelos russos, tá? Não tem muito o que fazer e nem a intenção dos ucranianos. Mas é muito mais mostrar uma permeabilidade e uma fraqueza do Putin. E o Putin, na verdade a Rússia como um todo, já falou que vai convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para a condenação da ofensiva ucraniana. Pois é, galera, considerando que a Ucrânia invadiu o território russo, violando o princípio, a Carta da ONU. Cara, convenhamos, né, que a Rússia fez uma invasão à Ucrânia também, né?
Ah, professor, mas tinha ali os russos em Donbás, na Crimeia, que estavam sendo perseguidos pelos ucranianos e tal. Galera, independente dos motivos, se você considera certo ou não, é uma guerra, é uma invasão territorial. Então a Rússia buscar a ONU para condenar uma invasão da Ucrânia no território da Rússia é, no mínimo, curioso, vamos colocar assim. Será que a ONU vai aprovar alguma resolução contra a Ucrânia? Penso que não. A gente teve também, pessoal, notícia, na verdade a repercussão, né, eu coloquei para vocês ontem, que Israel atacou um complexo escolar e matou ali, segundo as informações dos palestinos, cerca de 100 pessoas. Era uma área que estava sendo utilizada para deslocados. Quando Israel começa a sua ofensiva, ele vai deslocando em várias cidades de Gaza, Canyones, tudo tal. Então, hoje, a faixa de Gaza é praticamente um grande campo dos refugiados, né? Com parte do território destruído, dificuldade de chegar ajuda humanitária e coisa que vale. Pois bem, pessoal, nessa situação a gente teve ataque a esse campo escolar. Segundo Israel, eles conseguiram, inclusive até mostrar a identidade, tá? De 19 mortos que faziam parte do comando tanto do Hamas quanto também da Jihad Islâmica. Os palestinos negam a informação e falam que, na verdade, era somente um campo de deslocados. Inclusive, possivelmente, a principal liderança da Jihad Islâmica, que é um grupo aliado com o Hamas, é muito estranho, muito extremo, mas que tem os mesmos objetivos do Hamas, apesar de discordâncias internas na faixa de Gaza, aparentemente ele foi morto nessa ofensiva. Os Estados Unidos anunciaram que vem com grande preocupação essa ofensiva e já entraram em contato com Israel para entender melhor por que atacar um complexo escolar que era uma área de deslocados palestinos. Por quê, galera? Porque isso pode repercutir, de novo, não acho que seja a bondade dos americanos, nossa, como eles são bonzinhos, tal, estão pensando nos palestinos. Mas muito mais, porque em pré-campanha eleitoral, as eleições são agora em novembro, a comunidade islâmica, e mesmo a galera que não é que não gosta de Israel, mas critica as ações do Estado de Israel com a morte de civis palestinos, pode criticar agora a Kamala Harris e impactar na campanha da candidata democrata. Além disso, Israel ordenou que na região de Canyones tenha o deslocamento, porque ali, na região onde teve ataque ao complexo escolar, a gente vai ter um ataque deliberado de Israel. Professor, pelo menos eles avisaram. E claro, né, pô, galera, é interessante, claro que isso complica as ações da inteligência, porque tanto a população civil sabe, quanto também os líderes, né, de Hamas, Jihad Islâmica. Só que o problema é que Israel, mesmo nessas áreas humanitárias que eles foram mandados por Israel, como, por exemplo, a gente já teve algumas regiões que já foram bombardeadas várias vezes pelo Estado israelense, mesmo sendo uma zona humanitária. Então, a sensação que dá para o povo palestino é que não tem muito mais para onde ir. E aí, o que vai acontecer? A gente teve também, pessoal, ataques contra soldados americanos na Síria. Lembrando que depois que o Irã anunciou que vai fazer a resposta contra Israel por conta da morte do Ismail Haniyeh, a gente teve reuniões entre o autodenominado Eixo da Resistência, com a presença de Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, enfim, e alguma resposta vai ser dada. Os Houthis também, né? Alguma resposta vai ser dada. Nessa semana, comecinho da semana, a gente teve uma base americana no Iraque sendo atacada, não pelo governo do Iraque, mas sim por rebeldes do Iraque. O Iraque, eu tô falando assim, como chefe de governo, né? Não é que ele ama os Estados Unidos, mas ele tem negociações tanto com o Irã como com os americanos. Agora o ataque que foi feito contra a Síria é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o governo da Síria, Bashar al-Assad, não gosta dos Estados Unidos. A gente fala hoje de cerca de 900 tropas americanas na Síria, sem autorização da Síria, a Síria quer a expulsão, inclusive, tá, dessas tropas, e mais ou menos ali 2.500 tropas do Iraque, que é um pouco menos, né, não gosta dos americanos, mas também já vem negociando há um bom tempo com os americanos a retirada dessas tropas. Possivelmente, ninguém assumiu o atentado agora que foi feito contra os soldados dos Estados Unidos na Síria. Mas possivelmente não foi o governo da Síria, talvez alguns movimentos ligados ao governo da Síria. Mas também não acho que o governo do Bashar al-Assad está criticando muito essas ações. Esse ataque foi feito na zona de Rumalim, que é no nordeste da Síria. Lembrando, como eu falei para vocês, que o Lloyd Austin já tinha falado, depois do ataque que foi feito à base americana no Iraque, que ele não vai tolerar nenhum tipo de ataque contra posições dos Estados Unidos, mesmo que seja no Oriente Médio. E se mais uma vez alguma coisa acontecesse, repercussões seriam geradas. Será que os americanos vão agir de maneira mais forte agora no Oriente Médio?
Para finalizar, pessoal, mais duas coisinhas importantes. Primeiro, a gente, em plena campanha eleitoral nos Estados Unidos, tivemos as informações por parte da comissão da campanha do Trump que houve um hackeamento de alguns dados. Aparentemente, os dados que foram expostos foram dados entre pessoas da campanha do Trump, quando ainda estava no período de negociação para saber quem seria eventualmente o vice-presidente. Porque haviam vários candidatos, né? O escolhido foi o J.D. Vance, que, aliás, é uma pessoa muito parecida com o Trump. Eu costumo falar que é o mini-Trump, né? Entre aspas. Aparentemente não tem nada muito comprometedor, tá? Inclusive, o jornal O Político, que é uma mídia super importante, inclusive, colocou que eles vinham recebendo alguns e-mails anônimos com o que aparentemente eram conversações entre líderes do Partido Republicano, tá? Para ver de fato quem seria o vice-presidente. Não divulgaram porque não sabiam exatamente a idoneidade da fonte, se era uma fonte confiável, e também porque, convenhamos, galera, aparentemente veio de algum tipo de hackeamento. A Microsoft, também empresa americana, divulgou, galera, que a gente teve hackers iranianos que invadiram a conta de um oficial de alto escalão na campanha presidencial em junho. Somado à informação que a campanha eleitoral do Trump alegou que o Irã fez um hackeamento e que o político, jornal, mídia importante também divulgou que foram recebidas algumas notícias, dá a entender que o Irã que participou desses ataques hackers. A própria Microsoft está colocando que muito possivelmente é uma coalizão entre dois países. Rússia, que costuma influenciar campanhas eleitorais pelo mundo. Professor, como os russos são malvados? Os americanos também fazem, tá? Eu sempre gosto de ressaltar que geopolítica não é o mundo do bonzinho e malvado. É mundo de pensar nos seus próprios interesses. Sim, a Rússia é, entre aspas, malvada, assim como o Irã, assim como os americanos também, tá? Não tem muito bonzinho nessa história. Mas o fato é que a Rússia costuma fazer isso. Só que a Rússia faz meio que a parte de baixo dos panos, criando perfis falsos, incentivando propaganda de um lado, criticando personagens do outro, principalmente com campanha de desinformação ou até mesmo informação real, mas meio que expandindo, jogando na casa do usuário das redes sociais para tentar manipular a preferência política. Diferente do caso dos iranianos. O caso do Irã, aparentemente, a gente está falando, pessoal, de um ataque que foi feito tentando deturpar o processo eleitoral, pelo menos segundo a Microsoft. E para finalizar, a gente tem notícias aí que foram divulgadas recentemente, tá? Uma reportagem exclusiva do The Wall Street Journal. Sim, Nicolás Maduro está negociando com cúpula com membros do governo Biden para o estabelecimento de algum tipo de paz. Para o estabelecimento, não exatamente paz, mas para o exílio do Nicolás Maduro. Professor, como assim? O que está rolando, né? A gente sabe, inclusive informações mais quentinhas para vocês, que a Suprema Corte ela recebeu as atas eleitorais e falou que vai dar o seu veredito sobre quem venceu as eleições em 15 dias, que podem inclusive ser prorrogáveis. Mas que assim, a decisão deles é decisiva, ou seja, não dá para apelar da decisão. Somado a isso, a gente teve uma condenação por desacato, segundo a Suprema Corte, do Edmundo Gonzalez, que foi o vitorioso, segundo a oposição, porque ele não compareceu no processo de averiguação de todos os candidatos, o Edmundo Gonzalez não foi, e depois ele foi convocado na quarta-feira, novamente para prestar as devidas explicações por que ele não compareceu. Por que ele não foi? Segundo Edmundo Gonzalez, porque ele considera que a Suprema Corte não é um órgão idôneo, já que grande parte dos juízes foram indicados pelo Nicolás Maduro e porque ele corria risco de ser preso, já que, segundo ele, a Suprema Corte está de acordo com o Nicolás Maduro, com o Poder Executivo, e o Nicolás Maduro já falou em prender tanto a Maria Corina Machado como o próprio Edmundo Gonzalez. Somado a isso, a gente teve informações que a Maria Corina Machado falou em negociações com Maduro, convenceu, por exemplo, o Panamá a dar asilo político para o Nicolás Maduro e fazer algum tipo de negociação para a saída do Maduro do poder. O Maduro rejeitou a proposta e falou que a única pessoa que negociaria com a Maria Corina Machado seria a Justiça e o Ministério Público, já que ela está sendo acusada de deturpar a democracia do país. Segundo Maduro, claro, tá? Então, aparentemente, não tinham grandes negociações com a oposição. E que nem eu falo, os militares apoiam muito Maduro. Fica difícil pensar algum tipo de processo. Mas o Wall Street Journal deu uma notícia diferente. Alegou que agora não é a oposição da Venezuela, e sim os Estados Unidos que estão negociando com Maduro. Segundo o The Wall Street Journal, algumas pressuposições, vamos colocar assim, mostram que há
alguns pressupostos, mostram que há algum tipo de ambiente melhor para a saída do Maduro. Primeiro, os opositores, eles se mobilizaram para conseguir pegar as atas eleitorais e conseguiram contabilizar, segundo a contabilização deles, claro, cerca de 80% das atas. Isso há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, né? Segundo os Estados Unidos, não seria possível, porque os militares de baixa patente não deixariam a oposição fazer isso. Ou seja, segundo eles, há um bom ambiente, não dos militares mais alta patente, os generais, que estão em cargos, aliados do Nicolás Maduro, recebem bons salários comparados à média nacional, mas sim os militares de baixa patente. Ou seja, ambiente militar tem, não do alto escalão, mas do baixo escalão, segundo os americanos. Além disso, pessoal, a gente tem 5 meses até a posse eleitoral. A crise vai aumentar bastante, a pressão internacional e interna vai aumentar bastante contra o Nicolás Maduro, e tem esse tempo hábil, desde a eleição até a posse presidencial do Nicolás Maduro, para tentar estabelecer algum tipo de acordo. Outro ponto, a gente está no meio do governo Biden e governo Kamala Harris. Por mais que, assim, causar uma intervenção estrangeira na América do Sul, óbvio que nem seria conveniente, tá? E nem seria... Não tô defendendo isso, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas não seria conveniente nem para os Estados Unidos, porque entraria mais o conflito no momento pré-eleitoral, mas também não fazer nada pode ser um pouco complicado. Então, as forças políticas democratas estão negociando com a Venezuela ou com líderes venezuelanos para mostrar que os democratas são mais razoáveis que os republicanos e conseguem estabelecer a paz e a democracia na Venezuela sem precisar pegar em armas. Lembrando que as eleições de novembro talvez elejam o Trump, que teve menos boa vontade, vamos colocar assim, com o Nicolás Maduro, enquanto foi presidente dos Estados Unidos. A gente não tem maiores informações, o próprio The Wall Street Journal fala que México, Colômbia e Brasil, que são países um pouco mais afeitos ao regime Maduro, também não estão demonstrando boa vontade, estão pressionando mais do que o normal para a entrega das atas eleitorais, e essa pressão, inclusive de aliados, pode fazer com que Nicolás Maduro aceite negociar, mas que o Wall Street Journal considera que isso é uma... Difícil que isso de fato aconteça. E aí, pessoal, você acha que de fato pode acontecer? Os americanos negociando com Nicolás Maduro para exílio do presidente? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.